Mas, presidente, eu pedi a Vossa Excelência para falar por alguns motivos. E o primeiro motivo, presidente, é que eu vou apresentar aqui. Coloca aqui, por favor. Presidente, aqui teve murro. Eu fui interpelado por um parlamentar e permaneci tranquilo para não desmerecer a seriedade da CPMI, perguntando quando é que a cúpula iria parar de roubar, por causa daquela votação de 87 requerimentos. Requerimentos de bancos como Crefisa, que não veio hoje, como C6, que não veio hoje. Aí, presidente, o presidente do Senado veio cá e disse que o senhor tinha razão. Presidente, ele não disse porque é seu amigo, não. Ele não disse por conta de compadrio, não. Ele disse, presidente, de acordo com os precedentes e a legalidade das suas ações. Mas, presidente, essa casa está desmoralizada. Por quê, presidente? Depois de 24 horas de manutenção da decisão de Vossa Excelência por Davi Alcolumbre, passa aí. Passa mais. Vem o Dino, ministro do Lula, nomeado pelo Lula ministro da Segurança Pública, nomeado por Lula ministro do STF, e para salvar Lulinha, em 25 horas, dá uma decisão que salva a Roberta Luxig. Aí Roberta Luxig, aquela lobista que a gente vem falando aqui há muito tempo, Roberta Luxig vai ao Supremo, por graça e destino cai no Dino, e Roberta Luxig tem o sigilo, a quebra de sigilo suspensa. Mas, presidente, Dino disse que o senhor estava certo. Agora vamos usar os fatos. CNJ, Conselho Nacional de Justiça. CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público. STJ, Superior Tribunal de Justiça. STF, Supremo Tribunal Federal. Todos, sem exceção, fazem votação em bloco. Fazem votação em bloco. Agora vamos para a CPI do 8 de janeiro. Mais de 70 requerimentos de quebra de sigilo. Sabe como? Em bloco. Ah, mas era para ferrar o Bolsonaro? Podia. Pois pôde, porque o Toffoli botou lá que podia e o Supremo manteve. Vamos para a CPI da Covid, da pandemia. Mesma coisa, dezenas e dezenas de requerimentos. Até deputado do PT aqui, que se insurgiu contra a votação em bloco, lá foi a favor. Estou aqui. Sabe o que é que Carmen Lúcia disse? Que era válido o afastamento de sigilo em bloco. Então, vamos deixar claro. A Justiça do Brasil, por meio do Supremo Tribunal Federal, está com uma medida certinha para beneficiar determinadas pessoas. CPI do Covid, CPI do 8 de janeiro, votação em bloco de afastamento de sigilo, válida pelo Supremo Tribunal Federal. Mas espera aí, chegamos na antessala do presidente da República. Volta. Volta aqui. Volta aqui. Olha, desesperada, amiga de Lulinha manda recado ameaçador a emissários de Lula. Quem está dizendo isso é Alfredo? Não. Quem está dizendo isso é um dos principais veículos de comunicação do país. Olha só, e eu só sei que a principal revista do país não desmentiu. E qual foi o resultado? Passa um aí, passa uma, passa outra. O resultado é essa aqui. Teve suspensa a quebra de sigilo 25 horas depois. Passa aqui. Dino contrariou o entendimento do Supremo ao blindar Lulinha em CPMI. Porque a CPMI da Covid e a CPMI do 8 de janeiro foram referendados os afastamentos de sigilo em bloco. E o STF referendou. Porque, para a medida de Roberta Luxig e Lulinha e companhia, porque isso é desmanchado.
Eu fico me perguntando que Brasil é esse? Que momento é esse que nós estamos vivenciando? Então, o Supremo está dizendo em várias oportunidades que disse que a votação em bloco era legítima. Teve um jornalista aqui que fez uma continha de padaria rápida. Olha o que o Dino quer que aconteça. Eu nem sei quantos requerimentos tem aqui, mas vamos supor que na CPMI tenha 2.000 requerimentos. Em outras palavras, ele quer que todo mundo fale em cada requerimento. Olha, se são 2 e 2 de cada lado, só aí daria 20 minutos, com mais votação 25 minutos. Mas se for ao pé da letra, ele quer que todo mundo se manifeste. Isso nunca aconteceu e inviabilizaria qualquer comissão parlamentar de inquérito. Por que caiu com o Dino? É uma boa pergunta. Passa aí. Passa aí. Agora, deixa eu lhe dizer, eu tenho um orgulho. Eu mexo com investigação há muito tempo. Eu nunca precisei vazar de documento de ninguém. Eu disse aos meus assessores, nós vamos ser alvo. Vazamento zero. Mas olha, G1 dos mais importantes portais do Brasil. Seja lá por que método, ele obteve a quebra de sigilo de Lulinha. Lulinha, em 4 anos, eu era do Ministério Público, servidor top de carreira. Movimentava 600 mil por ano. Lulinha é o quê? Para em 4 anos movimentar 19, quase 20 milhões de reais. É empresário de grande sucesso. A gente vai ver o sucesso de Lulinha, 19,5 milhões. Sabe qual é a suspeita aqui? De onde veio esse dinheiro? Nós precisamos saber de onde veio esse dinheiro. Mas o que é que aconteceu? Eu pergunto, presidente, o sigilo do Lulinha está disponível para a CPMI? Ainda está disponível? Chegou ordem para mandar embora o sigilo? Olha, o filho do presidente da República do Brasil, enquanto cidadão, movimentou 2022 a 2026, quase 20 milhões de reais. A ordenzinha da Justiça do STF do Dino chegou rapidinho. Recolhe. Vocês não têm direito a saber de sigilo de Lulinha. Agora, bora. Bom, peraí. Extratos mostram 1.531 transações bancárias. Lula mandou para o filho 721 mil reais. Passa. Olha só. Sede de empresas desse grande empresário que recebeu milhões. Vazia. Agora passa. Agora passa. Agora vamos aqui. O Brasil está indignado. Indignado porque vazaram uma... Me desculpe, senhor presidente. Uma putaria entre Vorcaro. Mas Vorcaro e quem? Não é com ele a namorada, não. A safadeza está do outro lado. Olha, esse homem que está aqui se transformou em herói no Brasil. Botou Bolsonaro na cadeia. Esse homem salvou a democracia, segundo alguns dizem. Esse homem é o juiz mais importante do Brasil. Palmas para ele. Mas, minha gente, uma coisa não tem nada a ver com outra coisa. Não, o que eu quero dizer é, se para alguns Alexandre de Moraes é um herói, se Alexandre de Moraes salvou o Brasil de uma ditadura, isso não dá o direito do que nós vamos ver agora. Olha só. Mas eu estou dizendo o que os outros, uma parte fala. Aí me diga, qual é a palavra única para definir esse cidadão chamado Vorcaro? Só tem uma. Mafioso, gangster, bandido. Certo? Muito bem. Tem algum problema alguém encontrar um mafioso na rua e dar a mão? E muitas vezes você nem sabe. Tem algum problema um mafioso ter o teu telefone sem você nunca ter falado com ele? Zero. Tem algum problema um mafioso encontrar você na rua e tirar uma foto? Você não sabe. Zero. Tem algum problema um mafioso fazer uma festa com 80 prostitutas, chamando autoridades da República? Por enquanto, problema dele. Mas agora vamos para o que interessa. O problema é o seguinte.
esse é um mafioso. E esse é um herói para alguns. O mafioso pagou para a família do herói 80 milhões de reais. Aí eu pergunto, quando você recebe R$1 de um mafioso, aí já muda a coisa. Mas quando você recebe um contrato de 129 milhões de reais e recebe na conta 80 milhões de reais, o mafioso deve satisfação? Não. Isso aqui é mafioso, ele vive disso, de comprar autoridades da República. Quem deve satisfação é esse aqui, que botou muito inocente na cadeia com a pecha de maior moralista do Brasil. Eu pergunto, como é que essa CPMI vai ficar calada? Essa CPMI é feita de homens e mulheres de honra ou é de gente frouxa que acaba baixando a cabeça para a covardia? Pois bem, Alexandre de Moraes, eu posso receber a polícia amanhã na minha casa, mas vou receber numa perseguição. Não vai ser por roubo nem por safadeza. Agora, se fosse eu tivesse recebido 80 milhões de reais desse bandido aqui, não devolvia o quê? Eu estaria preso. Estaria preso até a 10ª geração. E essa CPMI, tem gente ainda que faz essa defesa. Tem gente ainda que sai para bater palma para Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes está com débito em relação ao Brasil, porque Vorcaro meteu mensagem para ele na hora de ser preso. Por quê? Porque a perguntazinha bloqueou. Bloqueou o quê? Bloqueou o quê na hora de ser preso? Mas Alexandre de Moraes desmentiu. Não, antes de desmentir, ele fez uma acusação, que foi a CPMI que vazou dados. Olha, sabe por que não foi a CPMI? Porque a CPMI não tinha os dados de WhatsApp. A Polícia Federal filtrou, como disse o presidente, de uma montanha de dados, recebemos 0,25% dos dados. Olha que absurdo, a CPMI completamente desmoralizada. O que tinha para ser remetido aqui para a gente investigar, mandaram para a gente, sabe o quê? Namoro de Vorcaro. Eu quero saber lá de namoro de Vorcaro, rapaz. Eu quero saber a prostituição com o poder público. Então, Alexandre de Moraes, pode me prender, não tem problema não, porque os meus filhos saberão que eu estou sendo preso mesmo sendo um homem honrado. O Brasil devia ter vergonha na cara e o Senado da República deveria instalar a CPI para apurar as relações de Alexandre de Moraes e Toffoli com um mafioso. Vorcaro, olha, eu cresci e andei a minha vida adulta sabendo onde tinha bandido. Onde é que tinha bandido no Brasil? Na política. O povo, quando você anda na rua, o povo diz, vai mais um bandido ali, vai mais um ladrão, vai mais um corrupto. Ei, esqueça. Tem deputado, tem senador sendo perseguido porque tem opinião. Agora eu quero saber o seguinte, e se um deputado e um senador tivessem encaixado no bolso 80 milhões de reais? Me diga onde é que estaria? O que o juiz Alexandre de Moraes diria do Alexandre de Moraes com vínculo com Vorcaro? O que é que iria acontecer? Mas eu sei, nesse Brasil, manda quem tem poder. Na minha concepção, não vai acontecer nada com Alexandre de Moraes. Mas eu não podia deixar de ir aqui expor a minha indignação. Mas, Alfredo, o que é que isso tem a ver com o INSS? Vorcaro era para estar sentado ali. Eu ia perguntar a ele o quanto ele roubou de aposentado e pensionista. Quem garante que o dinheiro roubado de aposentado e pensionista não está aqui nos 80 milhões? Quem garante que os 35 milhões do senhor Toffoli, que manteve o caso na gaveta do Master e do INSS, quem garante que também não tem dinheiro de aposentado e pensionista? Mas falta homens e mulheres na República para enfrentar a verdade. Eu sei que essa minha fala é uma fala que me coloca na linha de tiro, do tiro da perseguição. Mas deixa eu lhe dizer, tem horas que a história chama e você não pode faltar. Eu estou indignado. E aí, Gilmar Mendes acaba de dar uma declaração. Cometeram uma violência institucional da intimidade da namorada do Vorcaro. Minha gente,
A violência verdadeira é ter 2 ministros do STF com relação com mafioso e não acontecer nada. Agora passa. Mensagens trocadas entre Vorcaro e Moraes foram extraídas e periciadas pela PF. É fácil o Alexandre de Moraes dar um chute na canela da CPMI. Nós somos democratas, mas não fomos nós não que vazamos. Não fomos nós que expusemos não. Aí, ó, foi de um material que não pertence à CPMI, porque eles filtraram o que vinha para cá. Mas aí soltaram. Vorcaro e Moraes mantiveram encontros, falas, troca de mensagem. Tudo isso já seria gravíssimo para a República. Mas e receber 80 milhões de reais? E mudar de padrão através de um mafioso? E se eu disser a vocês que quebraram o sigilo de Vorcaro e a compra do Banco Máxima, depois transformado em Master, tem dinheiro do PCC ou da máfia italiana ou de tráfico de drogas, está indo num desses jornais. Isso é muito grave para a República. E sabe qual é a maneira de abafar? É interromper essa CPMI como está sendo feito. Porque se essa CPMI não produzir resultado concreto, ela já deu ao Brasil um grande presente, que foi a jornada de investigação de voz viva do povo brasileiro. Chega de impunidade. Passa. Tudo bem. Você sabe quantas vezes eu tive com o Vorcaro na vida? Eu nunca tinha ouvido nem falar o nome dessa figura. Perguntasse quem é, eu sei lá quem é Vorcaro. E eu quero saber quem é Vorcaro. Mas esse cara entrou na vida da gente de 6 meses para cá, que é Vorcaro, Vorcaro, Vorcaro. Agora olha só. Estamos falando aqui do ministro do STF. Mas vamos falar do presidente da República. Do presidente da República. Vorcaro. Um mafioso. Um gangster. Quem recebeu Vorcaro na cadeira de chefe da nação? Lula. Foi. Lula. Ele foi 4 vezes no Planalto. Aqui. Mas ele disse para quem? Ele disse para a esposa dele e Lula confirmou. Mas Lula não ficou satisfeito não. Chamou 3 ministros. Olha que autoridade. Você vai ao presidente da República fora do horário de agenda e o presidente da República chama 3 ministros para participar da conversa. Que coisa linda. Agora, sabe quem veio para cá também? O presidente do Banco Central que ia assumir, o tal do Galípolo. Agora, deixando de lado as conversas que não nos interessam, a namorada, amor, acabou? Acabou agora, amor. Tudo bem? Sim, amor. Trabalhando, como foi? Foi ótimo. Foi ótimo. Tô louca para saber de tudo. Muito forte. Ele chamou o presidente do Banco Central e 3 ministros. E isso era quando estava ainda na presidência da República. Então, um mafioso chamado Vorcaro disse que o encontro com Lula foi ótimo. E muito forte. Agora passa. Agora passa. Aí vem a besta quadrada do Bolsonaro e publica algo contra o Master. Olha a diferença de tratamento. Vorcaro disse que com Lula foi ótimo. Idiota. Agora me diga uma coisa. Vocês preferiam ser chamados de ótimo por um mafioso ou de idiota? Eu preferia de idiota. Então eu quero dizer para vocês. Aqui está a diferença como o Vorcaro foi tratado. Passa. Aí, essa moça escreveu uma coisa que é a pura verdade. O sistema vai contra-atacar ou investigar mesmo. Sabe o que é contra-atacar? É o senhor Dino meter busca e apreensão para a gente. É o senhor Alexandre de Moraes, é o STF. É inventar coisa contra a gente. Isso se chama contra-atacar. É a CPMI não ser prorrogada. É as nossas vozes serem caladas. Agora, ou vai investigar a si mesmo. Quando o sistema teve coragem de investigar a si mesmo? Quando o sistema teve coragem de tirar as entranhas e limpar esse Brasil? Na Lava Jato. Aí foi o que aconteceu. Aí, como o sistema contra-atacou? O senhor
o senhor Moro conversava com procuradores. Mais ou menos assim. Você está na sua casa e filma o ladrão entrando na casa do vizinho. Ele leva lá o que o coitado do vizinho tem. Mas como a filmagem não foi permitida, quem vai levar o cacete é quem filmou. Na Lava Jato foi exatamente assim. Arrumaram, que coisa linda. Todo mundo meteu a caneta para cima no STF, anulando tudo. Anulando compliance, anulando acordo, anulando condenação. Enfim, os grandes corruptos ficaram todos impunes. O que é que vai acontecer agora? O Gilmar Mendes já deu a dica. Feriram a dignidade da namorada de Vorcaro. Isso foi uma violência institucional. Para tudo, pelo amor de Deus. Isso vai anular tudo relacionado a Vorcaro. Aonde está Vorcaro? Numa cela de 6 metros quadrados. Não vai aguentar 2 semanas não, Evaí. Vai querer delatar. Vai querer dizer por onde as entranhas do poder permitiu que ele se transformasse nesse mafioso. Vorcaro vai dizer ao Brasil e ao mundo como ele comprou as autoridades da República. Agora, o assessor dele lá para a safadeza, já morreu. Demorou 10 minutos para ser socorrido. Tempo demais para morrer. Morreu. Esse já aliviou muita gente. Agora, deixa eu fazer outro inverso. Que coisa linda, um ministro do STF, um presidente da República, recebendo o Vorcaro, que mandou quebrar os dentes de um jornalista. Mandou moer uma empregada doméstica cozinheira. Olha que coisa linda. No Dia Internacional da Mulher, em vez do senhor Gilmar Mendes estar preocupado com o vazamento, devia estar preocupado o presidente da República e um ministro tem um contrato de quase 80 milhões de reais recebidos com alguém que mandou moer uma funcionária simples doméstica. Minha gente, esse Brasil não está normal, não. Muitos irão tombar, muitos irão ser perseguidos como estão sendo, muitos irão ser retirados da cena, mas essa covardia de ficar calado eu não tenho. O Brasil precisa saber, esses tempos não são normais. Passa. Passa aí. Acabou? Pois, presidente, era isso que eu queria dizer em tom de desabafo. Foram 87 requerimentos que quiseram derrubar aqui. O governo montou uma estratégia, como disse o vice-presidente, foi uma, entre aspas, cagada do Pimenta. O vice-presidente da CPMI, que é um cara educado, que é uma pessoa que está acima de direita e esquerda, ele disse numa entrevista que foi uma cagada do Pimenta. Pode acreditar. E foi. Apostaram alto para blindar e terminaram deixando de contar o número mínimo. Isso foi provado. Agora, sabe qual foi o segundo problema? O segundo problema é quando começaram a chegar os extratos bancários e as quebras. Muita gente com a mão na cabeça porque, meu Deus do céu, um empresário que as sedes da empresa estão fechadas, 19 milhões e meio, o filho do presidente da República, Roberta Lux ameaçando a família presidencial. Em 25 horas conseguiu. Aí a gente aprovou aqui para a senhora Leila Pinheiro vir depor hoje aqui. A gente aprovou para o CC estar aqui, para o Santander estar aqui, para o PicPay estar aqui. Aí Dino vem e salva a pátria, blindando a corrupção. Podem mandar a polícia na minha casa, não tenho medo não, eu não fiz nada de errado. Mas eu recebo com honra, calado não fico. Esse Brasil está uma zona, e desmoralizado. Ou o Congresso Nacional tem postura e assume a responsabilidade de impor limites à República, ou fecha os poderes da República que não estão servindo para nada. Pois, senhor presidente, eu encerro a minha fala hoje dizendo a Vossa Excelência, eu tenho muito orgulho, passamos uma jornada aqui juntos. Olha, disse e repito,
Se quisessem extorquir, ganhar dinheiro, fazer favor, aqui era um ambiente correto. Mas escolhemos uma postura de ética e decência. Estamos cumprindo o papel. Eu não acredito na prorrogação da CPMI, porque tudo isso que está sendo exposto, e essa sujeira e essa fedentina, é fruto do trabalho dessa CPMI. Portanto, encerro as minhas palavras dizendo, presidente, sem medo de errar, Brasil, nós estamos vivendo numa ditadura judicial. A CPMI está sendo tolhida de mostrar mais roubo e safadeza, mas nós vamos lutar. Alguns vão tombar, outros vão vencer, mas no final o Brasil vai dar a volta por cima. Obrigado.